Mais um episódio do Além da Visão. E olha, eu trouxe hoje um infectologista que era o 01 da turma. Aquele que o Dr. Rômulo olhou e dizia assim, ele vai ser oftalmo. Mas ele é Alexandre Salomão. E Alexandre Salomão, ele vem de um ventre médico, um pedigree do pai, da mãe, os irmãos, todo mundo é médico. O Lote Íris, uma referência roraimense, que nos dá orgulho, porque quando você chega ali, você se sente acolhido, porque tem sempre um olhar de alguém que te conhece, que conhece a tua história. Alexandre Salomão é um legado. E olha, nós já falamos aqui nele, no podcast, eu prometi que trazia, que ele é aquele médico, que ele era tão estudioso, que ele ia fazer o seu internato e cada professor referência, ele fazia orgulho. Então, Alexandre, eu me lembro, nós nos lembramos aqui, não sei com qual dos médicos, que o senhor teve a proeza de, quando estava fazendo internato em Alto Alegre, o senhor tirou um corpo estranho do olho. Nós vamos falar, mas se apresente aqui para os nossos seguidores, que eles estão ansiosos. Obrigado pela apresentação, é uma satisfação estar aqui. Como você falou, minha família é de médico, então fazer medicina foi algo natural, que assim, era uma evolução provável na minha vida, seria seguir os passos do meu pai. Só que como médico, a gente ainda absorve outras funções. Eu gosto muito da saúde pública, não só da medicina diária com meus pacientes, gosto muito de política pública de saúde e gosto também de empreendedorismo. Então, eu me dobro em 10 todo dia para atender todas essas áreas de atuação que eu me dedico. E como eu sou muito grato pela tua introdução, foi muito generosa nos teus elogios comigo, eu me dedico realmente a tudo que eu vou fazer e tento fazer da melhor forma possível. Foi assim durante a faculdade, é assim na minha vida profissional, é assim na minha vida pessoal. Eu tento realmente fazer o melhor pelo meu paciente, pela população, pelos negócios que eu me envolvo. E assim tem sido minha vida, uma vida regada de lutas, conquistas. Na minha trajetória acadêmica, eu formei aqui na Federal de Roraima, tive orgulho de ter grandes professores, e o Dr. Rômulo, com certeza, foi uma das pessoas que me marcou tanto como professor, como médico e como amigo. Ele é uma pessoa que foi muito importante na minha vida. Como roraimense, fiz faculdade aqui, tenho uma história na saúde pública também do estado de Roraima. Por 2 vezes já estive na Secretaria de Saúde como secretário e as 2 vezes perto de eventos que foram importantes para o estado de Roraima. Primeiro na gripe H1N1, a gripe suína, na época em 2009, e a segunda vez agora eu coordenei, junto com os demais colegas, o enfrentamento da grande pandemia de Covid. Então, a minha vida profissional se distribui tanto como médico, como um gestor de saúde pública e empresário da ramo de saúde privada também no estado. Doutor Alexandre, falando em Covid, né? A gente sabe o tanto que o senhor se dedicou, o tanto que o senhor trabalhou, e já nós vamos falar das doenças oculares que a Covid acometeu. Mas, falando do senhor, é um testemunho que eu quero deixar hoje aqui no Além da Visão, porque esse programa ele vai se eternizar, ele fica no YouTube, nas nossas redes sociais. É um testemunho. Realmente, o Dr. Rômulo dizia que o senhor era perfeccionista. E tem algo que eu quero deixar aqui registrado. Naquele momento triste, onde ele não queria ir para nenhum hospital, ele confiou e ele pediu que eu ligasse para o senhor, e só depois de conversar com o senhor, ele disse, eu vou. Muitas pessoas que amavam ele, queriam mandar para fora, lhe ligaram de Brasília, de todo canto. E eu imagino ali o tanto da sua dor de não querer assumir pelo amor, mas pela dor, o senhor atendê-lo, porque ele lhe chamou, fez uma reunião na UTI, e ali 2 coisas me marcaram. Por isso, eu não poderia, na nossa trajetória de 39 anos de trabalho agora, 25 de pessoa jurídica, de deixar o senhor fora
de um trabalho científico, porque esse podcast é um trabalho científico, porque aqui vem pessoas preparadas, médicos renomados. E Dr. Rômulo, ali naquela UTI, ele disse: Alexandre, meu filho, eu confio em você e seja feito a vontade de Deus. E também ali pediu do senhor, o senhor vai dizer, eu não quero porque eu vou me engabar, o que ele lhe pediu. E também presenciei que ele conversou com o senhor sozinho e me disse: o senhor era amigo e era confidente, porque ele lhe fez confidências que o senhor guarda. Então, doutor Alexandre, tenha na equipe dele, no legado que ele deixou, o nosso carinho, a nossa consideração. E aí, me fale, não vamos nos emocionar, no final o senhor fala, me diga, a Covid-19, quais as doenças, o olho, tudo vem logo, uma febre, tudo você já vê o olhinho brilhando. Quais foram as doenças mais eminentes na Covid-19 do olho? Que eu sei que o senhor mandava muita gente. A Covid foi falou a introdução, que eu sei que tu pediu para eu deixar para o final, que muito me emocionou isso, a gente vai deixar para o final, senão a gente pode ser que não consiga mais falar. Mas o Covid ainda ensinou todos nós que nós não sabíamos medicina. O Covid ele veio, chegou e desafiou todos os médicos, todos os profissionais de saúde. E dentro das manifestações, o Covid é um quadro viral. Ele tinha alterações oculares típicas de um quadro viral inespecífico, o que dificultava muito. A gente teve casos de conjuntivite viral, que depois fazia superinfecção bacteriana. Chegamos a ter casos de perfurações de córnea que a gente não sabe se tinha relação direta ou também estava associada com Covid. E tivemos algumas uveites, que também ficou na conta do Covid. Então, o Covid, como uma doença sistêmica, o olho tinha muita repercussão ocular. Foi tida como Leonardo da Vinci, mais ou menos, que os olhos são o espelho da alma. Mas eu aprendi com o professor Rômulo, não com essas palavras, mas que também é um prontuário do paciente. Então, assim, o olho, ele tá ali, a gente consegue, através de um exame oftalmológico bem feito, diagnosticar doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, lúpus, doenças infecciosas, como a gente sabe, é importante a semitóxicose na gravidez, que são a toxoplasmose, CMV, a rubéola congênita, todas essas doenças que a gente consegue diagnosticar também com o exame oftalmológico, mas também, eu lembro, Edila, como hoje, um dia que eu recebi um encaminhamento do professor Rômulo, de um fundo de olho que ele fez, ele mandando eu investigar uma doença sistêmica. E eu peguei, olhei assim, um fundo de olho, muito novo, assim, tal, tudo. E eu nunca me esqueci, eu investiguei, era um lúpus. Ele viu uma alteração no fundo de olho, que ele não tinha como fechar o diagnóstico, mas ele encaminhou para mim. E o Covid, nesse meio termo, além de toda essa gama de patologia que já afeta a nossa visão, que nós temos risco, nós tínhamos ainda um Covid que simulava tudo também das doenças oculares. Então, eu tive paciente que ele fez uma ceratite e foi encaminhado para mim depois com um SWAB positivo. A ceratite era do Covid, não era do Covid, era concomitante ao Covid, eram duas doenças diferentes. Então, assim, o Covid, ele ainda deixa muitas dúvidas para a gente. A gente sabe que ele, como doença sistêmica, o olho foi muito afetado. E o olho sempre reflete muito da nossa saúde sistêmica. É bobo de quem acha que quem cuida de olho só está olhando a visão, está olhando o corpo inteiro. Um fundo de olho bem feito, ele vê muito mais do que só as patologias oculares. Doutor Alexandre, e ele, doutor Rômulo, ele era o campeão em descobrir essas doenças. Eu me lembro uma vez que ele examinou e mandou para o professor Maurasato uma febre maculosa, todas aquelas doenças retinianas, inclusive aquela doença que dá no fundo do olho, da retina, toxoplasmose, e tudo ele mandava. E aí ele interrogava e o Maurasato dizia: o Rômulo é vidente,
porque ele mandava. Então, até hoje, ele, quando fala no Dr. Rômulo, porque ele disse que o Rômulo ensinou ele a ser muito parceiro. E ele viu que não era só melhor aqui ou aqui, não era óculos. O Dr. Rômulo nem gostava de passar óculos, porque ele gostava de bisbilhotar, como diz o índio de Roraima, né? Mas, e agora uma coisa é certa, todos os alunos que Dr. Rômulo dizia que era espinho que tinha que furar, de pequeno trazia a ponta. E desde o primeiro ano, ele apontou grandes nomes que hoje são os melhores em suas áreas aqui. E para mim não fazer ciúme, esquecer alguns, mas nós estamos trazendo um por um daqueles espinhos que de pequeno traziam a ponta. Conte para nós o corpo estranho, como que um médico, sem ser médico ainda, conseguiu tirar aquele corpo estranho. Quando que ele lhe ensinou? Foi nas aulinhas? Eu lembro que eu fui fazer o estágio rural em Alto Alegre. E a gente chega no interior, que eu me lembro quando eu cheguei no interior, o diretor do hospital era o Teca, que depois virou prefeito. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, ainda bem que o senhor chegou porque o médico pediu demissão. Então, eu cheguei em Alto Alegre, meu estágio rural, fiquei uns 3 dias sem médico. E nesse meio do caminho, chegou um corpo estranho na córnea. Aí eu peguei e me lembrei das aulas do professor Rômulo, peguei um cotonete que nele me ensinou, fiz a inversão de pálpebra, olhei o corpo estranho lá, tirei o corpo estranho, peguei o cotonete com o corpo estranho, guardei, vim de Alto Alegre para cá ansioso para contar para o professor Rômulo. Quando eu cheguei, antes de ir para casa, quando eu terminei, eu fui lá no consultório do Dr. Rômulo, fiquei esperando até ele acabar de atender. Quando ele acabou de atender, eu disse, o que está fazendo aqui, rapaz? Aí eu entrei e fiquei lá conversando com ele. Falei, professor, eu vim aqui porque eu consegui tirar um corpo estranho. Aí mostrei para ele o cotonete. Ele bateu uma foto, fez um retrato, como ele dizia, e a gente viu um dia desse aquele corpo estranho e o Ricardo se emocionou e disse, ele gostava mais do Alexandre do que de mim, brincando assim. Mas o Ricardinho também, que era vocês dois, siamês, porque o Ricardo não tinha família aqui, e ele dizia, esse menino tem valor, porque todo mundo que não tem família, ele acolhe. Então, doutor Alexandre Salomão, assim, a sua imagem, para mim, é que é um homem acolhedor, dedicado, e que realmente ele não poderia ter partido de outro lugar, porque teria dado muita confusão. Na hora que eu cheguei ali, disseram que o senhor tinha chegado. Eu sei que o senhor tinha viajado, voltou e tinha ido para me receber. Mas eu vi ali a pacificação dele. Porque ele dizia, aconteça o que acontecer, lembre-se que o Alexandre é um filho para mim e ele vai fazer por mim o melhor. E aí, doutor Alexandre, falar com o senhor, eu não sabia como eu ia lhe entrevistar. Primeiro, claro, a entrevista com o senhor é fantástica, porque o senhor tem muito a acrescentar, né? E isso faz com que a gente passe um montão de horas aqui. E aí eu não quero falar muito para nem o senhor nem eu, tá? Mas eu vou lhe perguntar quais são as patologias oftalmológicas que mais procuram o senhor? Aqui no nosso estado, a gente tem uma referência muito grande nas doenças que atendem, que são as uveites, né? O pessoal encaminha muito, a oftalmologia encaminha muito para a gente as corioretinites por toxoplasmose, principalmente, por citomegalovírus, tem as ceratites herpéticas também, que acontece muito aqui no nosso estado. Hoje, lógico que a oftalmologia hoje já absorve uma grande parcela disso, já faz os tratamentos, já faz o segmento, a gente atua hoje mais como coadjuvante no processo, investigar se tem alguma repercussão sistêmica, mas os oftalmologistas hoje já conduzem com maestria essas doenças em sua maior parte. Encaminham mais para um acompanhamento conjunto. Aqui no nosso estado, no passado, tinha uma incidência muito maior de toxoplasmose proporcional. E a gente via muita corioretinite por toxo. E em pacientes não HIV.
paciente não HIV, que a gente, no HIV a fórmula ocular não é mais frequente, a gente vê outras formas com mais frequência. E o diagnóstico no passado, hoje parece até simples, né? Mas no passado era um diagnóstico mais difícil. Era um diagnóstico, digamos assim, mais requintado, diferente, porque muitas vezes a pessoa começava com uma perda ocular de um lado, num quadrante, uma perda discreta e que muitas vezes passava despercebida, andando de médico em médico, ninguém notando aquela perda. E muitas vezes, quando ia procurar o oftalmologista, é quando já estava com a visão central comprometida. Então, muitas vezes já com uma retração, com uma cicatriz, com algo que ia prejudicar aquela visão para o resto da vida. Hoje, o diagnóstico mais precoce, os rastreamentos que são feitos, a consulta frequente ao oftalmologista também, tem sido um fator decisivo na diminuição tanto da gravidade dessas lesões, quanto do tratamento mais precoce. Eu acredito que o acesso à saúde, principalmente na oftalmologia, e com trabalhos que nem vocês fazem na oculistas de atender o SUS, de atender, fazer caravanas, de fazer esse atendimento, tem modificado a saúde da população. Quantas vezes nessas viagens que vocês fazem no interior, em locais de difícil acesso ou de condição financeira menor, a gente vê pessoas com doenças ali que estão negligenciadas e estão colocando em risco tanto a saúde ocular quanto a própria saúde sistêmica da pessoa. Esse trabalho de triagem, que hoje tem programas do governo federal que se faz em escola, que se faz em vários setores, isso tem modificado a saúde da população. Então, a grande palavra-chave para essas infecções, para esses eventos oculares, é a consulta ao seu oftalmo. Procurar o seu oftalmologista frequentemente, qualquer alteração visual, qualquer alteração de campo visual. Estou falando a linguagem para quem assiste, nem sempre é médico, profissional de saúde, mas o nosso olho tem os campos visuais que a gente sabe que pode ter alteração em um campo só. Então, não esperar o olho estar comprometido, toda a visão estar comprometida, qualquer alteração que tiver, já procurar o atendimento oftalmológico, que será feito uma triagem, um exame de vista, tudinho, e com diagnóstico precoce, a chance de sucesso de tratamento é muito maior. Doutor Alexandre Salomão, gestor, um homem que gosta de saúde pública, um homem que vê além da visão. Ele a gente tem que falar de novo do Dr. Rômulo. O Dr. Rômulo passava em primeiro lugar em todos os concursos que fazia. Ele estudava direito, ele estudava tudo, ele sabia tudo. Assim, ele só vivia para estudar, mas ele dizia que o senhor era um empreendedor. Ele dizia que Roraima precisava de médicos empreendedores, e realmente precisa. Hoje a gente vê o Lote Íris crescendo muito. Hoje a gente olha que ali aquela área da urgência e emergência mudou muito. Em todos os lugares onde se anda lá, eu vi que tem uma nova gestão, né? Com todo respeito aos seus pais, que eles fizeram o melhor para o Estado, deixaram tudo engatilhado. O que o Lote Íris hoje tem de melhor nessa sua caminhada? O que o senhor empreendeu ali? Foram muitas coisas, mas o senhor poderia citar algumas que realmente o roraimense quer saber. Assim, na trajetória da minha família, eu como filho mais velho, eu participei de várias etapas dessa implementação do que é o Lote Íris hoje. E tudo começou lá atrás, como a gente falou, em 92, quando a gente abriu ainda com meus pais. Nessa trajetória, como eu fiz faculdade em Roraima, eu sempre acompanhei a evolução do Lote Íris com meus pais. Nós tivemos algumas coisas que foram muito importantes para o estado de Roraima. O serviço de hemodiálise crônica do estado de Roraima. No ano de 2000, a gente trouxe para o estado de Roraima um serviço de diálise que antes era feito fora do estado. Imagina, quem tinha um diagnóstico de doença renal crônica tinha que ir embora de Boa Vista e morar em outro estado. Não é ir fazer um tratamento de 2 meses, 3 meses. Era se mudar de Boa Vista para outro estado até conseguir um transplante, que na época era muito difícil, hoje ainda é difícil, mas na época era muito difícil, mais ainda que hoje. Então, a gente implementou o serviço de hemodiálise no ano 2000. Na iniciativa privada também, a gente montou as primeiras clínicas de tomografia, ressonância, cintilografia privada do estado de Roraima. Foi uma evolução também no diagnóstico.
Eu lembro que uma vez um amigo perguntou: quantas cintilografias tu já pediu na tua vida aqui em Roraima, quando a gente foi montar o serviço? Eu falei: nenhuma, porque não tem. A partir do momento que tiver, eu e todo mundo que souber pedir, e dentro das indicações, irá estar pedindo os exames, porque a gente acreditava que o exame era necessário para o Estado. Também, junto com os Nakashimas, nós implementamos o primeiro serviço de hemodinâmica privado do Estado de Roraima, que funciona até hoje, a Lifecore, dentro do Hospital Lote Íris. Diversos serviços foram criados no Lote Íris. Hoje nós temos um contrato com o SUS, com pacientes internados do governo, um contrato com a prefeitura, com paciente internado da prefeitura, temos um atendimento privado e temos uma nova unidade em construção, uma unidade também com 6 salas cirúrgicas, com 10 leitos de UTI, que vai estar atendendo ainda melhor a população do estado de Roraima. Por quê? Porque isso é visão de futuro. Quando a gente faz empreendedorismo, a gente tenta enxergar as tendências daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos. Coisas que meu pai e minha mãe faziam lá atrás, que muitas vezes eu nem entendia. Por que tão grande? Por que esse terreno? Por que esse estacionamento não é muito grande? E a gente vai entendendo a visão do gestor. E tudo foi ficando pequeno, né? Tudo foi ficando pequeno. Então, o empreendedorismo é isso, é tentar enxergar onde ninguém vê. E o empreendedorismo tem que ser otimista. Eu lembro que meu pai contava uma história que 2 executivos foram para um país muito pobre. E quando chegou lá, um fez o diagnóstico: aqui não vale a pena vender tênis. Aqui ninguém tem tênis. E o outro fez o mesmo diagnóstico: aqui é muito próspero. Aqui ninguém tem tênis. Todo mundo é um possível consumidor. Então, um empreendedor tem que saber fazer a leitura certa, não a leitura mais fácil. Então, na nossa vida de empreendedor, a gente tem que ter seriedade, tem que ter respeito, tem que deixar um legado de trabalho, mas tem que também saber ver as oportunidades que a vida traz para a gente. Doutor Alexandre, o senhor falou uma coisa bem certa. É o que nós precisamos para ter qualidade de vida, para fazer prevenção de saúde pública. Nós precisamos de médicos que sejam empreendedores, porque o médico, geralmente, ele não é muito empreendedor, ele é mais cientista. Mas o senhor nasceu para ser gestor, muito embora. Como gestor, o senhor consegue ter o olhar sensível. O gestor, o bom gestor, é tudo que quem sabe fazer, sabe mandar, sabe ver se está certo. Então, como o senhor é um excelente médico, competente, estudioso, dedicado, amoroso, que acompanha do início ao fim, o senhor também sabe fiscalizar. E é por isso que o Lote Íris está dando certo. O respeito com que o senhor trata seus irmãos, o respeito que o senhor tem com o parecer de cada colega. Mas o que eu acho mais bonito é algo que o senhor não sabe, que um gestor que estava ali como eu, observei. Porque o senhor também sabe ir lá e consertar o errado. O senhor na ética, o senhor tem ética. Então, a gente se sente seguro, porque como o médico não é Deus, ele é um ser humano que pode falhar. Então, o médico do seu naipe, ele com certeza vai ser o melhor gestor. Obrigado. Eu gostaria que o senhor dissesse no último momento, os últimos contatos com o Dr. Rômulo vivo foi o senhor. O que ele lhe ensinou naquelas últimas conversas? O que o senhor guardou daquele homem? Eu queria que o senhor deixasse. Falar da pandemia sempre é difícil. E falar da minha história com o professor Rômulo também me emociona muito. O professor Rômulo me ensinou na minha vida, tanto pessoal como profissional, mais do que muita gente imagina. O Alexandre é da área de clínica, o Dr. Rômulo era oftalmologista, mas com o professor Rômulo eu aprendi várias coisas, velho. Primeiro, que o médico tem que ouvir. Eu já tinha esse exemplo da minha mãe, que sempre foi muito atenciosa, mas com o professor Rômulo eu aprendi também como o professor Rômulo atendia bem uma pessoa, que o médico tem que ouvir. Com o professor Rômulo, ele me ensinou vários momentos como atender um paciente.
E eu levo para a minha vida um ensinamento que é meu, Edna, baseado até no pouco que tu falou anteriormente. Eu faço pelos meus pacientes o que eu gostaria que fizesse pelo meu pai ou pela minha mãe. Eu vou dar um testemunho meu da doença do meu pai. Quando meu pai teve diagnóstico de leucemia, a gente saiu aqui de Boa Vista e tinha indicação de transplante. Aqui não faz transplante, a gente foi de UTI no para São Paulo. Chegou lá, a gente foi referendado pelo médico de um hospital muito grande em São Paulo, Dr. Nelson, e eu tinha certeza que o Dr. Nelson tecnicamente seria bom. Eu não tinha dúvida disso. Ele tinha vários trabalhos, eu tinha visto o currículo dele, mas eu não sabia se ele era uma boa pessoa. Então, na noite que precedeu o exame dele, na noite que a gente chegou, eu orei a noite inteira e pedi que o Dr. Nelson atendesse meu pai como eu atendo meus pacientes. A isso eu uso de reflexão até para os alunos quando eu dou aula. Quantos de vocês teriam coragem de, numa oração sincera com Deus, pedir isso, que Deus, que o Senhor consiga prover que o médico que venha avaliar meu pai, examine meu pai como eu examino meus pacientes. Isso não quer dizer ser o mais inteligente, estou dizendo com cuidado, com atenção, com carinho, com respeito. E Deus foi tão bom que o Dr. Nelson chegou lá, cruzou as pernas, parecido com o meu cruzo, sentou do lado do meu pai, foi falar de pirarucu, de pescaria, de peixe, de não sei o quê, conversou com meu pai, quebrou o gelo, depois foi tratar da doença. Quer dizer, Deus respondeu minhas orações. E com o professor Rômulo, eu além de aluno, da deferência, de tudo, ser desafiador tu cuidar de uma pessoa que tu ama, eu posso dizer que eu amava o Dr. Rômulo. Tenho certeza. Ele, quando chegou a ser internado, para mim já foi desafiador ter que conduzir a situação do professor Rômulo. E nos últimos instantes lá, eu me lembro que antes da intubação do professor Rômulo, teve uma das cenas mais fortes e de maior demonstração de fé que eu vi em toda a pandemia. Primeiro eu conversei com ele sobre tudo, sobre decisões, sobre tudo, e eu nem sabia, eu confesso, do amor que ele tinha por ti. Ele tratava minha maninha e todas as decisões que minha maninha tomar tão bem tomadas, o amor e a deferência que ele tinha por ti. Ele se referia a ela como minha maninha e todo o tempo assim com muita deferência. E eu lembro que o professor Rômulo era uma pessoa muito querida por todas as autoridades de Roraima, por várias pessoas no Brasil inteiro. Então, propuseram ao professor Rômulo UTI no ar, propuseram ao professor Rômulo o hospital que ele quisesse ir, tu sabe disso, não precisa eu te falar isso. E eu cheguei para o professor Rômulo com dever de amigo dele e falei, professor Rômulo, ofereceram para o senhor, para onde o senhor quiser ir, como o senhor quiser ir, o avião chega aqui agora, daqui 4 horas o avião decola, chega aqui com o senhor e leva para o hospital que o senhor quiser. Isso precedendo a intubação dele. Ele nunca vou esquecer o que ele me falou. Ele falou, mas por quê? Aqui eu estou no meu estado, aqui tem 400 mil pessoas orando por mim, de perto, e o Deus é o mesmo lá e o Deus é o mesmo aqui. Quer dizer, tem gente que confia em carros e cavalos, outros confiam no Senhor. Ele confiava no Senhor. Quer dizer, o Deus que é o Deus de São Paulo é o mesmo Deus aqui. O que fosse, estivesse esperando para ele em São Paulo, estaria aqui, e ele confiou plenamente no Deus dele. E após isso, a gente fez uma oração, pequena oração lá, e o professor Rômulo foi entubado. Alexandre, tem algo que um dia eu vou deixar agora eternizado, eu já sou uma senhora idosa, eu não sei a hora que Deus vai me chamar, mas na hora que eu soube que ele fez uma oração com toda a equipe e transmitiu fé e segurança, que ele saberia que o projeto da vida dele era de Deus e ele deu a maior segurança para todo mundo. Mas ele fez um último pedido, que eu nunca tive coragem de lhe perguntar, e vou perguntar aqui, de ligar para mim. E do fundo do meu coração, você fez algo que você não faria para ninguém e você ligou do seu celular, o médico, e naquele dia eu vi a serenidade dele. Eu vou ser entubado agora, mas eu pedi do médico para me falar com você. E naquele dia
ele deixou uma mensagem de que o tempo de vida não era dele nem dos médicos, mas era do Senhor. Então, foi muito forte. E vocês também fizeram tudo o que ele pediu. E a gente agradece muito, porque cada vez que eu entrava ali, toda bem cuidada, os médicos diziam, quando você entra aqui, a gente está tendo o coração aberto, que estava atendendo um pedido. Então, meu querido, eu fui todos os dias ali, porque eu tinha certeza que aquela mensagem que ele estava dando era uma mensagem de amor, de força para vocês, porque ele sabia que vocês fizeram o melhor. E aqui, a minha gratidão, eu carregarei essa cruz da gratidão, porque gratidão é difícil. Se passaram 4 anos, mas eu vou ter sempre por você a gratidão de você ter cumprido não aquela procuração que ele deu para lhe respaldar. Ele disse, o Salles me disse isso, faça uma procuração para a Mana, porque o Alexandre tem uma grande responsabilidade como gestor. A Mana tem idade, ele não pode quebrar os protocolos. Dê a procuração. E ele deu aquela procuração, mas ele disse, é só para guardar, porque o Alexandre é um filho. O professor Rômulo ensinou muita coisa para a gente. E eu falei para ele, eu lembro que eu conversava muito com ele, o professor Rômulo era um amigo para mim. E teve uma promessa que eu fiz e que eu não pude cumprir, que até hoje eu fico triste. Eu falei, professor Rômulo, quando a gente for lhe estubar, eu estarei aqui segurando sua mão. Você vai acordar e eu vou estar segurando... Foi o que você mais sofreu, eu vou estar segurando sua mão. Ele não acordou, eu não estava lá segurando a mão dele, mas eu estava lá no dia que ele partiu, e eu tenho certeza que ele, como uma pessoa temente a Deus, ele imediatamente estava no local. Estava como eu sinto que ele está em vários momentos. E hoje era um dia especial. Marcelo Nakajima sabia que eu ia chorar, mas eu disse para ele que eu não ia, porque realmente o Dr. Rômulo contava muitas as coisas suas para ele, para o Nakajima. E realmente a turma de vocês era diferenciada no coração dele. E eu quero aqui dizer que você cumpriu sim, porque você estava lá para me dar a notícia em primeiro lugar. Eu recebi, eu me senti confortada, muito embora é impossível segurar as lágrimas. E você e eu fizemos tudo que foi possível e o impossível. Meu querido, ele está feliz com tudo que você está fazendo pelo nosso estado, pela saúde, por ser exemplo. Creia, você é exemplo para muita gente. Roraima espera por você. Siga em frente, siga o seu coração. E aonde as portas se abrirem, conte com a gente. Eu fico muito feliz de estar participando aqui do seu programa. Foi desafiador, porque eu sabia que tanto você quanto eu, a gente ia se emocionar, porque é impossível não lembrar de tudo que eu e o professor Rômulo convivemos como amizade. E no momento da despedida dele, eu, você e ele, toda a nossa cumplicidade, todas as nossas conversas, tudo que a gente teve que decidir, tomar as decisões juntos, que não foram fáceis. Eu me emocionei muito com tudo que a gente se relembrou aqui, com todas as tuas palavras. Quero deixar para todos os teus telespectadores que é uma satisfação estar aqui, que eu te parabenizo por essa iniciativa. Continue, você está sendo uma referência na comunicação aqui no estado, você está trazendo pessoas que provavelmente não iriam em outro local, estão vindo porque é com você, pela sua amizade, pelo seu respeito. Continue fazendo, que com certeza, às vezes uma coisa que parece que é pequeno modifica a vida de alguém. É alguém que viu que tinha que fazer um autoexame, é alguém que lembrou que a vacina é importante, é alguém que escutou que tem que fazer um check-up cardíaco, e só nisso está modificando sem saber a vida, às vezes, de 1, de 2, de 10, de 1000 pessoas.
Então, continue com o seu programa, continue fazendo trabalho através do Oculista Associado, que ali você está mantendo a história do professor Rômulo viva, e continue fazendo isso que você faz de melhor, atender a população e trazer informação para a população. Quero agradecer a oportunidade, muito obrigado e conte sempre comigo. Continue nos seguindo, que pessoas bem do nível de Alexandre Salomão, pessoas comprometidas com você, comigo e com toda a sociedade roraimense, vão estar aqui. Prevenção é a melhor solução.